Paz e Cristo, boa noite aos meus irmãos que já estão acessando a live. Irmão Rodrigo, seja bem-vindo a esta live cujo propósito primacial é aprendermos juntos. Aos irmãos que estarão interagindo conosco, é a segunda live da série das mensagens que, por bondade e misericórdia, o Senhor concedeu-me ao longo desses 21 anos, pregando a sua poderosa palavra. E nós iremos, uma vez mais, meditarmos e procurar melhor entendermos os fundamentos bíblicos através da exposição bíblica e textual. Desejo a você que vai acessar esta live em tempo real ou, como muitos fazem, pós-live, sempre encontram um tempo para serem ministrados. Espero alguns irmãos que serão notificados, e você que vai acessar também esta live, tenha certeza que o Senhor Deus os edificará poderosamente. Vamos falar hoje a respeito do texto do primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16. Entendermos algumas questões relacionadas a esse texto e fundamentalmente trazer algumas elucidações, alguns pontos que são extremamente necessários para nos conectar à verdade central do texto bíblico. Alguns irmãos vão receber a notificação, Pastor Eric Silva. Seja bem-vindo, Pastor Eric. Eu vou tentar sintetizar a mensagem para não extensioná-la. Sobretudo, procurando com fidelidade desenvolvê-la dentro de um aspecto interpretativo, procurando também desenvolver alguns pontos que juntos iremos estabelecer a sua devida importância. Seja bem-vindo, amigo Martins, meu amigo. Seja bem-vindo, deixa eu acenar aqui. Um bem-vindo para esses amigos queridos, a Beatriz, está acessando a live. Convide pelo menos um ou dois. Esta live ela tem como propósito estabelecer através dessa plataforma um meio de interagirmos. Vocês do outro lado sugerindo, se posicionando e procurando também através desse chat de conversa compartilhar dentro desse texto alguma percepção que talvez eu não tenha tido, que é muito comum, principalmente para aqueles que são biblicistas, para aqueles que amam a Bíblia Sagrada, com toda a sua estruturação tão dinamista, profunda, com nuances de verdades que se ampliam e que nos permite também essa compreensão mais vasta e mais profunda.
O texto que tomaremos por base é o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16. Entendo perfeitamente que uma live bíblica para aprendermos conteúdo bíblico e para sermos ainda mais enriquecidos não é para todo mundo. A geração é muito imediatista, é muito tendenciosa e voltada para aquilo que está hypando no momento. Só que o interessante é assentarmos-nos em torno desta mesa de comunhão espiritual, onde a participação de cada um de vocês, sem sombra de dúvida, é extremamente importante e necessária. Você aí do outro lado, que tem a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, tenha uma caneta em mãos, um bloco de anotações. Não sei se você vai fazer as anotações ou pontuar uma ou outra verdade que juntos iremos tratar. É conforme você aí do outro lado julgar importante e sobre essa boa análise interpretativa, você possa também assumir um posicionamento. Sejam bem-vindos, compartilhe esta live bíblica, série de mensagens. Vamos à leitura do texto bíblico. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, o versículo 1. Diz-nos assim o texto sagrado: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Eu quero ler um outro texto bíblico para parafrasearmos. São dois textos que servir-nos-ão como base para trabalharmos juntos dentro de uma visão mais amplificada a respeito dos 5 elementos que deveriam estar dentro deste vaso que o profeta Samuel deveria levar a fim de ungir o segundo rei de Israel. Êxodo capítulo 20, capítulo 30, versículos 22 ao versículo 25. Comunidade Vida Eterna, meu amado amigo pastor Júnior, minha amada amiga pastora Jussara, sejam bem-vindos a esta live de conhecimento que tem sido extremamente edificante para aqueles que amam as Sagradas Escrituras. Êxodo capítulo 30, versículo 22 ao 25, parafrasearmos com o texto de 1 Samuel capítulo 16. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, canela aromática, cálamo aromático, cássia e azeite de oliveiras, e disto farás o azeite da santa unção. Nós iremos trabalhar a partir da temática unção de rei na cabeça de um pastor de ovelhas. Os dois textos, eles carregam algumas similaridades, permitindo-nos estabelecermos 2 fundamentos bíblicos a partir dos quais podemos desenvolver de modo sólido, de maneira compacta, de forma coesa, algumas lições poderosíssimas. No primeiro texto, nós estamos lendo a respeito do sentimento de um Deus no que concerne
ao primeiro rei da história, que é Saul. Pela exiguidade do tempo, pela falta do tempo, não nos será possível nos determos aos detalhes em relação ao governo que Saul exerceu ao longo de 40 anos. A verdade é que depois de algum tempo, o próprio Deus rejeita o primeiro rei da história. Saul, ele é rejeitado, reprovado, desqualificado em virtude do seu coração que desalinhou-se por completo, que se afastou, que alienou-se do propósito inicial pelo qual o próprio Deus o havia constituído rei de Israel. Saul nunca conseguiu ter uma constância, nunca foi o perfil do rei Saul valorizar a comunhão. Saul era o tipo de monarca que decidiu se mover com base na sua própria capacidade humana. Saul é o perfil de uma geração que decide por si só andar nos seus próprios caminhos. E por assim ser, Saul desviou-se totalmente do plano que o próprio Deus havia inicialmente pré-estabelecido. E tudo o que Deus esperava, a expectativa de Deus em relação a Saul, era que, no mínimo, ele pudesse valorizar a oportunidade que graciosamente ele recebeu, mesmo não tendo nenhum merecimento, porque Saul é um benjamita, um improvável que sai em busca de jumentas extraviadas, e a graça misericordiosa do Senhor o condiciona a uma posição de extrema relevância, a ponto do Senhor fazê-lo rei e dar a ele o direito de exercer governância. O desejo de Deus era que Saul obedecesse e nas entrelinhas pudesse representá-lo como uma figura espiritual exercendo um governo terreno. Haja vista que a escolha de Deus em relação a Saul, ela carregou sim algumas características que se estabelecem a partir do que Deus ele enxergou dentro da nação. A nação estava vivendo uma transição de governos, e aqui eu quero ater-me só para trazer este aspecto importante e fundamental dentro da transição da teocracia para a monarquia. O governo teocrático sempre foi um governo pautado na regência divina, os princípios divinos, com os seus valores, as suas diretrizes práticas, os seus deveres e os preceitos que serviam de lembretes orientadores para a nação. Quando a nação decide, quando a nação opta em trazer o padrão de um novo governo para dentro da nação, Deus não se opôs. A nação de Israel estava desejando sair de um governo teocrático para um governo monárquico. Saul foi a escolha do homem, porém Deus assinalou, Deus aprovou a chamada de Saul. E aqui vai um outro detalhe: o próprio Deus permitiu Saul subir ao trono, porque ninguém exerce autoridade se do céu não lhe for concedido. Independentemente de como o homem vai lidar com
com essa condição, independentemente de como o homem vai se posicionar. E aqui o dever do homem em relação àquilo que recebe de Deus é que vai estabelecer níveis de fracassos ou de sucesso. E aqui abro um parênteses para dizer a vocês que nenhum lugar aonde o homem ele almeje chegar, mesmo que seja os píncaros mais altos da fama e do sucesso, terá algum valor se o mesmo estiver longe do seu propósito espiritual e da sua comunhão com Deus. Não há nada que possa justificar ou respaldar a ruptura do caráter espiritual de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Saul governa 40 anos, porém ele governa tendo o auxílio de Deus por aproximadamente 1 ano. Então significa dizer que por 39 anos Saul ele governa sem a presença de Deus. Saul ele começou muito bem, e o problema não está no começo, porque no começo nós sempre principiamos e iniciamos com muito entusiasmo, com muita impetuosidade. O princípio é importante, mas como disse o sábio Salomão, que mais importante do que o começo é o final de todas as coisas. Saul começa bem, e durante 1 ano Saul ele dá sinais de um governo que estava de fato condicionado à influência espiritual de um Deus que intencionalmente estava lhe ladeando e conduzindo seus passos. Durante 1 ano, Saul, ele procura pautar as suas escolhas, as suas decisões, os seus movimentos, exatamente tomando como base a vontade soberana do Senhor. E enquanto Saul ele caminhava nessa senda, nesse viés de honra, o Senhor ele também demonstrava a Saul um comprometimento profundo em relação a tudo aquilo que estava sendo estabelecido e prospectado diante da sua presença. O Senhor estava lhe chancelando, lhe dando toda a estrutura necessária para que ele continuasse a sua jornada, vencendo as batalhas, conquistando territórios e levantando a bandeira do Deus de Israel para além dos termos fronteiriços das nações adjacentes, das nações circunvizinhas. Porém, Deus não se impressiona com as conquistas dos homens, Deus não se impressiona com as habilidades humanas. O Senhor não se impressiona com aquilo que o homem ele é capaz de realizar a partir da sua própria estrutura intelectual, a partir da sua própria articulação, dos seus próprios mecanismos, engedrações. Isso não impressiona o coração de Deus. E por 39 anos Saul esteve desviado, mesmo ocupando o trono de maior relevância naquele contexto, naquele período. Saul ele possuía todas essas nomenclaturas, estes rótulos, que nós valorizamos, na maioria das vezes, os rótulos, como se os rótulos definissem o peso, a profundidade do caráter de um homem. E Saul ele alcançou essa notoriedade. Só que o que adiantou Saul ter conseguido atingir os lugares altos, se no seu coração Deus já não era mais a sua prioridade? Isso aqui é muito pertinente, porque do que adiantará para nós
alcançarmos a aprovação dos homens, o reconhecimento dos homens, sermos ovacionados pela terra, se no coração de Deus nós já não temos mais a mesma aceitação. Então Saul é um rei desviado que tem trono. Saul é um rei que tem coroa sobre a cabeça, mas não carrega mais a unção no seu espírito. Saul, ele carrega um cetro nas mãos, mas de nada lhe valia ter cetro se a autoridade espiritual já não estava mais presente em seu governo. A verdade, meus irmãos, é que Deus, percebendo que o trono de Israel estava ocupado por um homem vazio, porque de nada adianta, seja bem-vindo que tinha Rose, o homem ter trono, mas não carregar mais a glória de Deus. Uma geração fadada ao fracasso, que valoriza mais a posição, valoriza mais o título, se assemelha muito à geração de Saul. A síndrome de Saul é a síndrome que faz com que os homens supervalorizem a posição que ocupam, a cadeira de destaque, mesmo que isso represente apenas a aparência utópica de alguém que já perdeu-se completamente no seu sentido espiritual e na sua comunhão, já não é encontrado no mesmo nível de alinhamento com Deus. Por isso a Bíblia diz que a ordem expressa do Senhor ao profeta Samuel, no versículo 1 do capítulo 16, é o Senhor que está falando. É o Senhor que está determinando ao profeta Samuel. Samuel é a figura que representa o próprio Deus na história. E a Bíblia diz que o próprio Deus diz: Samuel, até quando terás dó de Saul? Porque Deus olhava para o trono de Israel e, não obstante olhar para Saul, Deus enxergava um homem vazio no trono. E para Deus vale mais ter um homem cheio da unção, um homem que carregue características espirituais entrelaçadas à sua alma e o seu espírito, mesmo não tendo trono, mesmo não tendo cadeira, mesmo não tendo posição, mesmo não carregando nenhum título de aparente valor. Então a ordem de Deus é: eu não tenho mais dó de Saul, eu já o tenho rejeitado. Não o quero mais que reine sobre Israel. Gente, isso aqui é perturbador, porque o que adianta o homem ter influência diante dos homens quando diante dos céus, diante de Deus, ele já não goza dos mesmos prestígios. Os céus já não o reconhecem como sendo portador de uma autoridade legítima. O Senhor está a dizer: eu não quero mais Saul reinando. Irmãos, vocês já pararam para imaginar que uma coisa é homens rejeitar outros homens, outra coisa é o próprio Deus dizendo: sou eu que estou rejeitando, para que não exerça mais o seu ministério e o seu governo diante da minha presença. Portanto, Samuel, enche o teu vaso de azeite. Irmãos, durante 39 anos, este mesmo vaso esteve vazio. Esse vaso, ou esse chifre de azeite, ele só era utilizado em ocasiões específicas para trazer a realidade do cumprimento de alguma confirmação de um rei, de um sacerdote ou de um profeta. Então, em ocasiões específicas, este vaso ou esse chifre de azeite era utilizado. O Senhor está dizendo: Samuel, eu preciso que enchas este vaso de azeite, porque eu vou enviá-lo à casa de um homem por nome Jessé, lá em Belém, o belemita, porque dentre os seus filhos
me tenho provido de um rei. O Senhor já havia escolhido antecipadamente no seu coração um dos filhos de Jessé para que fosse o substituto de Saul. A primeira lição a ser extraída e aurida, pastor Levi, seja bem-vindo, meu amigo. Extraída a despeito dessa ordem que Deus está dando para o profeta Samuel, é que não existem homens insubstituíveis. O Senhor Deus, ele se ocupa dessa exclusividade. O Senhor Deus é o único insubstituível da história. E ele estava dizendo: Samuel, eu já escolhi, eu já designei. Dentre os filhos de Jessé tem um rei, um homem segundo o meu coração. Irmãos, Deus está quebrando toda a linha de protocolo que se estabelecia dentro da corte palaciana, porque em toda dinastia monárquica, primeiro o homem ele precisava passar por todo o crivo. Na vertente princípica, ele tinha que se tornar primeiro príncipe e depois rei. Mas Deus está fazendo um caminho inverso, dizendo: enquanto eu rejeito Saul, eu já tenho um rei preparado para substituir o que será melhor do que o mesmo. Nós poderíamos aqui ampliarmos a nossa dissertação, no entanto, o tempo ele é muito limitado. Vocês se lembram que nós lemos o texto de Êxodo capítulo 30, aonde Deus estabeleceu 5 elementos que deveria fazer parte da composição do óleo da unção. Lucas Santos, beijo no coração, meu amigo, te amo, saudades, viu? Então, esses elementos, eles são importantes e esses elementos deveriam estar dentro do vaso que o Senhor expressamente está ordenando ao profeta Samuel que o enchesse. O primeiro elemento ordenado por Deus, em Êxodo capítulo 30, versículos 22 ao 25, o primeiro é mirra, o segundo elemento, canela aromática, o segundo, o cálamo aromático, cássia e azeite de oliveiras. E a ordem de Deus era: e disto, Moisés, farás o azeite da santa unção. Se nós pararmos para pensar e entendermos a profundidade desses 5 elementos, esses 5 elementos revelam características tão poderosas e distintas acerca do óleo da unção ou do azeite da santa unção. Por isso a ordem de Deus a Samuel foi: enche o teu vaso de azeite, enche o teu vaso do azeite da santa unção, Samuel, que contém esses 5 elementos. E eu quero, de modo resumido, falar sobre estes 5 elementos que estavam dentro do vaso que Deus ordenou ao profeta Samuel que o enchesse e fosse à casa de Jessé o belemita e derramasse sobre a cabeça de um homem que deveria receber a legitimidade dessa unção. Samuel não sabia quem era. Samuel ele tem apenas o endereço, porque a unção ela não erra o endereço, a unção não erra a cabeça daquele que é escolhido. Portanto, quando Deus ordenou que na composição do azeite da santa unção, a mirra estivesse presente como um dos ingredientes, um dos elementos imprescindíveis, e o que simboliza a mirra dentro da Bíblia Sagrada. Em primeiro lugar, mirra fala de renovação. Em segundo lugar, a mirra fala de embelezamento. E este elemento, ele prepara, ele embeleza, é extremamente essencial, principalmente para estabelecer esses 2 aspectos, preparação e embelezamento. Aquilo que Deus
ele constitui para a confecção deste óleo da primeira tiragem, esse azeite tão puro, é para revelar a sua preparação e também o ornamento que aquele que deveria receber esta unção também traria impregnado em sua estrutura, em seu caráter. Mas aqui tem algo interessante para aprendermos a respeito deste óleo da unção. Este óleo, ele era derivado de uma pequena árvore espinhosa. E detalhe, ninguém recebe unção até ser perpassado pelos espinhos. E para suportar o peso do ministério, nós precisamos entender o propósito da mirra. A mirra é o período que processa em nós a estruturação que nos prepara para os embates da vida. Sobretudo, também nos habilita para que consigamos subsistir aos períodos espinhosos. A unção nos prepara para as feridas. Então nós não podemos pensar na unção e desatrelarmos-nos do propósito da mesma. A unção, ela vai produzir algumas marcas em nossa alma, algumas marcas em nosso espírito, e marcas estas que revelarão de fato o significado daquilo que nos renova. Como eu disse anteriormente a vocês, a mirra é símbolo de renovação e de preparação. Este óleo tão precioso é extraído de uma pequena árvore. A pequenitude desta árvore, ela talvez não expresse beleza, mas o que se extrai dela vai produzir o aspecto daquilo que verdadeiramente consiste uma beleza que reflete não naquilo que se vê, mas naquilo que se carrega. Então, às vezes, a pergunta ela é pertinente: por que somos tão feridos? Por causa da unção. Enquanto somos feridos, o próprio Espírito Santo está gerando em nós uma unção que ela é extraída a partir dos processos extenuantes e cansativos de dores. E as feridas, por que das feridas? As feridas, elas são como canais que se abrem por meio dos quais o Senhor vai fazer com que o seu santo óleo seja vertido para curar uma geração adoecida. Por isso o apóstolo Paulo declara, isto aqui é muito salutar: eu trago no meu corpo as marcas das feridas que refletem as mesmas marcas que Cristo as carregou. Por isso, o profeta Isaías, no capítulo 53, quando fala de forma descritiva sobre o servo sofredor, ele declara: e por suas feridas fomos sarados, porque quem carrega unção até quando é ferido, ele produz cura. Quem carrega unção até quando é machucado, as suas feridas vão produzir restauração. Então observe que a mirra, quanto mais esmagada ela for, mais ela vai exalar o bom cheiro suave. Então o melhor momento do seu ministério não é quando nós estamos no glamour, é quando nós estamos sendo esmagados. Mande aí uma seta do bem pentecostal para um vaso, para entrar também nesta live e participar conosco, para crescermos juntos. Hoje a nossa geração quer saber só de TikTok, profundidade bíblica, nada. Uma geração que almeja o ministério do ponto de vista da fama. Só que ministério não consiste em fama, nem tampouco em aplausos. Ministério, ele deve refletir as marcas da fidelidade, as marcas do propósito, as marcas do comprometimento, as marcas que denotam uma relação profunda daquele que carrega o peso de uma unção.
Então, a mirra, quanto mais esmagada, mais ela exala uma substância odorífera. Só que tem um detalhe, eu preciso compartilhar com vocês. É que quando aqueles que se propõem a esmagar a mirra, eles não sabem que enquanto esmagam a mirra, eles estão cumprindo o propósito. Vocês conseguem compreender o peso dessa verdade? Quanto mais somos esmagados por uma sociedade que nos ofende, por uma sociedade que nos massacra, pelos falsos irmãos, por aqueles que torcem contra o projeto que o próprio Deus estabeleceu para a glória do seu nome, mais eles cumprem, mais eles aceleram o projeto de Deus em nossas vidas. Eles cumprem sem saber, porque os mesmos que esmagam a mirra não sabem que eles vão trazer também o mesmo cheiro nas mãos. Então esse é o detalhe. Se você está sendo esmagado, o processo é de desenvolvimento. O processo do esmagamento, ele está extraindo de nós o melhor azeite. Quanto mais a mirra é esmagada, mais ela vai produzir este aroma que vai impregnar. E depois que esse cheiro, pastor Levi, ele exala, não tem quem possa contê-lo. Então o Senhor está, nesta madrugada, nos ensinando sobre processos de esmagamentos. A mirra precisa cumprir o seu propósito, mas quanto mais somos esmagados, mais preparados, mais projetados, mais enraizados nós somos. Vamos sair da mirra, porque senão não vamos conseguir avançar para os próximos elementos. Exatamente, pastor Levi. O gálbano, a ônix e o estoraque eram outras especiarias que deveriam servir para um outro propósito. E numa outra live nós vamos falar desses 3 elementos também. O segundo elemento é a canela aromática. A canela aromática, ela é símbolo de firmeza, porque Deus não unge homens fracos. Deus só derrama unção na cabeça de homens que têm uma estrutura forjada. Eu não sei se vocês sabem, mas detalhe, a canela aromática, não obstante representar firmeza, esta é considerada uma das raízes mais fortes que existe. Esta é considerada a raiz mais forte que existe, a canela. E este elemento significa firmeza, base, estruturação. Deus não unge homens que não tenham raízes profundas. Deus não unge homens que não tenham firmeza de caráter, firmeza de propósitos. Deus não unge homens volúveis, homens que carregam demasiadamente a volatilidade, a mudança constante, que sofrem variações. Então a canela aromática significa a base que Deus ele lança sobre a vida daquele que foi designado para carregar uma unção poderosa. Por outro lado, o cálamo aromático era uma erva cicatrizante, porque todo ungido ele precisa, no processo da vida, não obstante as feridas, experimentar também a cura. Então, para todo ferido, Deus também já preparou o cálamo. E o cálamo é uma erva cicatrizante. Eu já disse a vocês que essa live não é para quem vem de passagem, para quem... Não, irmãos, essa live é para quem deseja interagir e absorver com profundidade aquilo que o Espírito Santo está gerando em nossos corações. Nós estamos vivendo a tendência de uma geração das timelines, 15 segundos, a geração dos 15 segundos, dos 15 segundos. Por isso é considerada a geração mais rasa, mais superficial e que não suporta pensar com profundidade. Então, voltando para o terceiro elemento que fazia parte da composição do azeite da santa unção. O cálamo é a representatividade ou símbolo de uma erva cicatrizante.
É um unguento com um poder extraordinário para curar cortes e também feridas. Este elemento, ele carregava a função de sarar feridas. Então, observe que existem feridas que precisam necessariamente ser curadas. E nós somos feridos, mas ao mesmo tempo somos também sarados. Então, todo escolhido para carregar uma unção sobre a sua cabeça, ele vai experimentar constantemente o bálsamo curador, o cálamo do Espírito Santo. Porque se faz necessário ao longo da nossa história. O quarto elemento é a cássia. A cássia, ela tinha o poder de limpar e perfumar ao mesmo tempo. Deus não usa homens sujos. Deus não usa mulheres maculadas. Deus não usa aqueles que carregam vestígios de pecados impregnados, pecados que nunca foram confessados. Deus primeiro precisa limpar, purificar. E a cássia, ela tem esse poder de purificar e de perfumar. E enquanto perfuma, a cássia também purifica. Isto aqui aponta para o poder do sangue precioso de Jesus Cristo, que tem a propriedade de nos limpar profundamente pelo lado de dentro e pelo lado de fora. Então, detalhe, a oliveira, de onde origina-se a azeitona, a oliva, o óleo da oliveira, ele tem uma importância tão imprescindível a despeito da unção que todo homem escolhido de Deus precisa carregar. Mesmo que ele seja ferido e machucado, ele carrega uma base estrutural. Ele está tão estruturado que nada o faz retroceder, porque ele sabe o que ele carrega. E a oliva, de onde provém o óleo da oliveira, é considerada uma árvore valiosa por causa do óleo. E aqui tem algumas características da oliveira que a torna exatamente uma árvore extremamente importante e que traz consigo características únicas. A oliveira, dentre todas, é a única que cresce em qualquer lugar. Acredito que você esteja associando exatamente a vida de um escolhido e de um chamado. Não importa quais sejam as circunstâncias, um homem vocacionado, uma mulher vocacionada vai crescer independente do lugar que esteja, independente do clima que ele esteja inserido, sob quaisquer condições, quer sejam nas montanhas, nos vales, entre pedras, terras férteis ou terras inférteis, o escolhido, ele cresce, ele se desenvolve, ele se aprofunda. Agora tem algo poderoso a despeito da oliveira, é que ela é capaz de atingir e de crescer em qualquer ambiente, atingir um pouco mais de 7 metros de altura, tornando-se uma árvore frondosa. E se no lugar, no ambiente aonde ela estiver plantada, até as árvores doentes começam a lançar novos ramos, os troncos velhos são renovados, as folhas são renovadas. E se uma oliveira for queimada, irmã Ivanira, irmã Jéssica, irmão João, querido João, príncipe de Deus, seja bem-vindo. Se uma oliveira for queimada e estiver sobre as circunstâncias mais hostis, ainda assim ela vai florescer, ela vai crescer. Por isso, um carregador de unção, ele cresce em quaisquer condições climáticas, em qualquer ambiente, e ele é capaz de influenciar tudo que está à sua volta. Então, observe que estas características pertinentes à oliveira têm muito a ver com aqueles
que Deus levanta, assim como levantou Davi para receber o peso de uma unção legítima. Por isso, a oliveira, ela dá-nos a capacidade de produtividade, de proatividade. Todo escolhido, querendo os opositores ou não, vai crescer, subsistir, prosperar e cumprir o seu propósito. Então, nós entendemos a respeito dos 5 elementos da unção que estava dentro do chifre, que continha a quantidade expressiva e substanciosa do santo azeite que deveria ser derramado na cabeça de um dos filhos de Jessé. Nós lemos então fizemos uma leitura a respeito desses 5 elementos. Entendemos que Deus não tem excesso de dó. Eu expliquei a vocês que não adianta ter trono se Deus já rejeitou. Não adianta ter nome de famoso se não tem mais comunhão com Deus. Pode pregar, pode cantar, pode ter ministério. Se Deus rejeitou, meu irmão, está rejeitado. Agora tem um outro ponto. O azeite já estava reservado para a unção de Davi. Toda unção reservada tem um endereçamento específico. Deus não erra o endereço. Toda unção reservada tem um endereço específico. Porém, a Bíblia diz que Samuel perguntou em virtude do receio que estava de Saul: como irei eu? Pois Saul ouvirá e me matará. Então disse o Senhor: leva consigo uma bezerra e dize: vim para oferecer sacrifício ao Senhor. Enquanto Samuel estava perguntando: como irei? Deus estava a dizer: Samuel, o segredo de ir não está relacionado à forma que Saul vai entender, não é como você vai, mas quem está te levando. Para de se preocupar. Apenas cumpra dentro do direcionamento a vontade daquele que está te ordenando a ir, a se movimentar. Então o segredo não é como Samuel vai, mas quem está o levando. Agora tem outro ponto, porque Deus está dizendo: leva um sacrifício, porque não existe unção sem sacrifício. Esta live vai ficar gravada, porque muitas outras pessoas disseram: pastor, deixa gravada que no dia seguinte eu vou ter mais tempo para assisti-la. Não existe unção sem sacrifício. A obediência vem sempre acompanhada de uma vida sacrificial. Deus está a dizer: Samuel, leva o sacrifício para o lugar da unção. Tem gente que quer receber unção sem entender o valor do sacrifício. Só tem unção quando entendemos o valor do sacrifício, da entrega de Cristo Jesus no altar chamado Calvário. A ordem de Deus para Samuel foi: convidarás a Jessé para o sacrifício, e eu farei saber o que hás de fazer. Gente, tem horas que Deus não está preocupado se sabemos ou não. Deus está dizendo: eu vou te fazer saber o que será necessário no lugar do sacrifício, e você vai ungir aquele a quem eu designar. E a Bíblia diz que fez Samuel conforme o Senhor lhe dissera. Às vezes tudo o que Deus espera de nós é que façamos o que Ele está nos chancelando, nos ordenando a fazer. Então ele chega a Belém, e a pergunta que fizeram a Samuel é: de paz, Samuel, a sua vinda? Porque um profeta só chegava em um determinado ambiente para anunciar, irmãos, ou a chegada de um novo rei, ou a chegada de um juízo, ou o estabelecimento de um novo governo. Um profeta, ele sempre chegava como autoridade, como uma representatividade divina dentro de um contexto para fazer um prenúncio. Então as pessoas ficaram ressabiadas: é de paz a tua vinda, Samuel? E Samuel, ele está vindo exatamente para estabelecer um tempo de transição. Agora, dentro da análise textual,
O ambiente do sacrifício foi determinante para Deus apontar a cabeça daquele que deveria ser ungido. O ambiente de sacrifício também revela os que estão envolvidos pela causa e os que estão envolvidos pela necessidade. Dentro deste ambiente do sacrifício, o Senhor vai revelar, vai apontar os que estão envolvidos por causa da causa e os que estão envolvidos simplesmente por causa das meras necessidades. Dentro do ambiente de sacrifício, Deus disse: Samuel, eu te farei saber. A unção será para quem eu designar, irmãos. Deus não é um Deus aleatório. Deus não é um Deus movido por emotividade. Então respondeu Samuel: eu vim oferecer sacrifício ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo. Aqui tem algo muito poderoso que eu quero liberar sobre você. E a Bíblia diz: e santificou Samuel a Jessé e aos seus filhos e os convidou para o sacrifício. Ninguém participa do ambiente de sacrifício sem antes ser purificado e santificado. Foi a primeira vez que os filhos de Jessé experimentaram o processo de santificação. Agora, observe esse detalhe. Enquanto a casa de Jessé estava sendo santificada para o sacrifício, Davi já era um sacrifício em santidade. Enquanto todos estão passando por um processo de santificação, aí eu perguntei, por que Davi não passou pelo mesmo processo? Aí Deus disse, porque Davi já era um sacrifício em santidade. Então Davi, ele estava marcado por Deus para um tempo específico e para um tempo determinado. E diz a Bíblia que no ambiente de sacrifício Deus vai revelar, porque no ambiente de sacrifício e santidade Deus ainda revela. Aqueles que carregam a aparência em detrimento de essência, aqueles que carregam espiritualidade, aqueles que são portadores de valores intrínsecos à sua estrutura, à sua comunhão relacional com Deus. E a Bíblia Sagrada diz que vai passando Eliabe, e dentro do ambiente de sacrifício, Deus não permite o profeta ser enganado, ainda que ele esteja tendencioso a querer um outro Saul no trono, porque quando Samuel olha para Eliabe entrando diante dos seus olhos, ele crava dizendo, certamente, ele estava dizendo, eu não tenho dúvida de que este é o próximo rei de Israel. Agora observe que Samuel está confuso, só que a confusão vai durar por um espaço curto de tempo. Ele diz, certamente está perante o Senhor o seu ungido, e com certeza este é o que o Senhor vai ungir. Aí eu fico imaginando Samuel pronto para derramar o óleo de azeite sobre a cabeça errada. Aí Deus intervém na história, porque Deus não delibera azeite sobre a cabeça errada. Embora Samuel esteja impressionado com Eliabe, porque Eliabe ele possui as mesmas características, a mesma robustez, é um homem alto, um homem robusto, forte, de músculos definidos. Aí Deus está olhando e aí eu permito-me conjecturar a despeito desse cenário. Deus está olhando e dizendo, Samuel, você ainda tem no seu coração a mesma figura de Saul. Ele tem a aparência de Saul, mas ele não carrega a essência de um rei. Então isso aqui nos permite considerarmos o papel interveniente de um Deus que não se porta da maneira que muitas das vezes os homens se portam emotivamente. Então Samuel viu em Eliabe um novo Saul. A precipitação do profeta não mudou a escolha de Deus. Vamos de novo? A precipitação do profeta não alterou o pensamento de Deus. Quem se precipitou foi Samuel, porque valorizou a aparência
E nós vivemos um tempo da supervalorização das aparências. E Deus está a dizer: os métodos divinos continuam sendo os mesmos. Eu escolho quem os homens jamais escolheriam. Esta live não é para quem fica passando. Essa é um espírito de perturbação que hoje o povo não consegue mais ficar 30 minutos numa live bíblica. Mas se fosse live de bobagem, de pedição de pix, revelações mentirosas, profetadas. Por isso John Stott disse que os falsos profetas é o castigo de Deus para os falsos crentes. Vamos voltar para o texto. Então, observe que o critério de Deus é sempre... Seja bem-vindo, Ransdone, minha amada irmã Andresa, sejam bem-vindos. Então, a verdade é que os critérios de Deus sempre vão se contrapor aos critérios dos homens. Então, enquanto Samuel está valorizando a estatura, a musculatura, o desenho, o protótipo de um Saul aparente, Deus está olhando para a precipitação do profeta e dizendo: Samuel, atente para aquilo que de fato merece atenção. Não atentes para a sua aparência, não atente para a sua grandeza, para a sua estatura, porque assim como o primeiro Saul, Deus está dizendo: eu também já o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor, ele se atenta para o que está no coração. Fica muito claro para nós que a visão de Samuel é semelhante à síndrome da nossa geração. A visão de Samuel é a síndrome da nossa geração. Valoriza a estatura, valoriza conexões com base em interesses escusos, valoriza a aparência a fim de obter alguma contrapartida de retorno. A visão de Deus, sobretudo, caminha na contramão da visão dos homens. E Deus não se baseia na aparência, Deus se baseia nas virtudes do caráter, da essência. Então, entre aparência e essência, Deus escolhe a essência. A Bíblia diz que Jessé fez passar diante de Samuel os seus outros filhos, e o Senhor disse: não passaram pelo meu crivo, eu também os tenho rejeitado e nem a um desses escolhi. Deus disse: eu não escolhi nenhum destes que foram apresentados por Jessé. Jessé tentou apresentar o que ele julgava ter de melhor em casa. E Deus rejeita um após o outro. Por quê? Nem Jessé acreditava na possibilidade de ser Davi um candidato à unção de ser o rei de Israel. Se Jessé acreditasse que Davi poderia preencher os pré-requisitos para se tornar o rei, Davi estaria nesta reunião. Davi, ele é excluído, ele está escuso, porque quem está dentro está olhando dizendo: o que tem de melhor estar aqui. Aí eu fico pensando no comportamento do profeta Samuel, porque ele no início se precipita, passam-se todos os filhos, e isso aqui no mínimo o fez pensar. Pastor Rabelo, meu amigo, seja bem-vindo. Fez Jessé pensar: já que passaram-se todos os filhos de Jessé, será que Deus não apontou a direção errada? E a impaciência de Samuel, ao ver os filhos de Jessé passando um após o outro, e Deus: esse eu não quero, esse é o rejeitado, esse eu não escolhi. Então isso deixa a mente do profeta Samuel em parafusos. Ele está tentando se reorganizar e consigo talvez pensando: Deus será que não me enviou para um ambiente que não seja o ambiente específico? Porque como Jessé não acreditava na possibilidade de ser Davi um candidato à unção,
Aí Samuel, ele vai fazer uma pergunta muito capciosa. Acabaram-se, ou são estes todos os teus filhos? Aí a resposta que ecoa dentro do ambiente do sacrifício. Ainda falta o menor. Em nenhum momento Davi é citado pelo nome, porque tem horas que a gente precisa compreender que a unção, ela vai ter mais peso. Seja bem-vindo, Rafael, meu amigo. Ela vai ter mais peso do que o nome, do que a nomenclatura. Tem homens que têm nome, mas não têm unção. Tem homens que têm conexões, mas não têm unção. Tem homens que têm ministério, mas não têm unção. Tem homens que transformaram o ministério em profissionalismo, mas não têm mais unção. Tem homens que têm bons relacionamentos, mas não carregam unção. Tem homens que viajam, tem homens que ocupam os grandes púlpitos da nação brasileira, mas não carregam unção. Tem homens que são portadores de glamour e de know-how, mas também não têm unção. Então, aqui fica claro para nós que Davi, quando é citado no texto, ele não é citado pelo nome. Falta o menor. Ele não tem nome citado no texto, mas o que Davi carrega, nenhum deles carregam. E outro sim. A unção que Davi vai receber em público só é uma confirmação da unção que Davi já carregava. Salmo 89, 20, Deus já havia achado Davi. Enquanto Samuel estava procurando em várias tentativas o escolhido, Deus está dizendo: Samuel, eu só lhe levei à casa de Jessé para confirmar a unção daquele que eu já encontrei. Pensa aí um pouco. Enquanto Samuel precisa de muitas tentativas, Deus já havia encontrado a Davi e já o havia ungido. Achei a Davi, e com o meu óleo santo eu já ungi. Então, quando Jessé diz: falta o menor, e ele está apacentando as ovelhas, disse, pois, Samuel a Jessé: manda trazê-lo, porquanto nós não nos sentaremos até que ele venha. Irmãos, Davi estava tão ocupado que a preocupação de Davi era exercer a sua função, independentemente de não estar em ambientes aonde supostamente deveria estar sendo valorizado. O fato de Davi não estar num ambiente aonde todos estavam pretendendo alcançar esse reconhecimento não fez parar, não o levou de repente a paralisar o seu trabalho. Ele está ocupado. Então, dentro da casa de Jessé, o ambiente fez com que a pessoa do escolhido fosse lembrado, ainda que não fosse pelo nome, mas a citação se dá, porque quando o homem esquece-nos dentro de alguns ambientes, Deus, ele se lembra. Guarde isso. Então não force acessos. Espera o tempo certo, porque quem tem unção, ele não precisa forçar o acesso em alguns ambientes. Ele não precisa se apresentar antes do tempo. Então o texto diz que quando Samuel ordena, ninguém se assenta, irmãos, parece uma incógnita no texto, porque ele acaba se sentando, porque nem Samuel acreditava mais ser possível surgir no meio de todo aquele contexto um homem que carregasse o perfil, o protótipo, as características de um rei para ser o substituto de Saul no trono. Então Deus faz questão de trazer para a mesa quem um dia lhe desprezou, porque Davi é o desprezado da história. Davi é o que canta: preparas perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos. E o que era uma realidade distante, agora está caminhando para um afunilamento de algo que vai se tornar tangível. Agora observe que é algo extraordinário. O Senhor faz o extraordinário a partir do que é desprezado.
Essa aí merecia um glória. Então o Senhor faz o que é extraordinário a partir do que é desprezado. E com o fim de demonstrar que o seu poder não necessita de modo algum da nossa grandeza, mas é Deus que exalta a nossa pequenez. É Deus que levanta o pequeno para confundir os grandes. É Deus que levanta o fraco para confundir os fortes. É Deus que pega o que é desprezível, o que ele face canto remaia, o que não tem aparência, para confundir aqueles que carregam aparência. Então observe que na pequenitude de Davi, Deus vai revelar a sua grandeza. Aí a Bíblia diz: Jessé mandou buscá-lo e o fez entrar. E o texto diz, era ele ruivo, e pelas leis estabelecidas pelo hebraísmo, meu querido Rodrigo, tu está aí ainda, rapaz? O senhor está aí ainda, é? Então, pelas leis do hebraísmo, Davi nunca poderia se tornar o novo rei de Israel. Só que Deus quebra leis, Deus quebra protocolos, Deus abate homens, Deus levanta quem quer, Deus habilita aqueles que estavam talvez fadados a viverem vilipendiados, depreciados, esquecidos, abandonados, aqueles que são por vezes ocultados dos olhos dos homens. Deus, quando decide levantar, ele levanta, quando decide fazer, ele faz, quando decide colocar, ele coloca, quando ele reconhece, está reconhecido e ponto final, o caso encerrado. Ninguém tem poder para debater com Deus. Então a Bíblia diz que Davi era ruivo, era de cor vermelha, de belos olhos, de gentil aspecto. Quando Davi entra, irmãos, a segunda vez que Deus vai falar da cama sobre de revassem de canto remar. Irmão, tem algo muito poderoso de Deus aqui sendo liberado para nós aqui, em poucas pessoas dentro desta live. Chama alguém para participar. Eu, a princípio, iria ficar com vocês aqui 30 minutos, já nem sei a que horas estamos. Pastor Levi, esta é a maneira com que Deus, às vezes, intervém na história. E pela segunda vez, pela terceira vez no texto, Deus vai falar. Deus fala quando ordena para o profeta para encher o vaso, porque ele já tinha rejeitado Saul. Deus direciona o profeta. Na verdade, a quarta vez que Deus vai falar no texto. E quando Deus torna a dizer, Deus, ele abre a boca e disse o Senhor: levanta-te. Olha o versículo 12. Nem Samuel acreditava mais na possibilidade de vir um candidato para o trono de Israel, porque o texto é claro em dizer: levanta-te. Se é para levantar, o Samuel sentou. E unge-o porquê? É este mesmo Samuel. Eu não errei nem o endereço, não errei o nome, não errei a cabeça. É este ungido que eu estou designando para que reine sobre o trono de Israel. Agora, aqui vai mais uma para você adorar a Jesus. Quem fechou a porta vai ter que abrir e te fazer entrar. Quem fechou a porta vai ter que abrir e te fazer entrar. Observe que, não obstante ele ser ruivo, o que já lhe desqualificaria, Deus estava olhando. Quando eu rejeito, ninguém tem poder de aprovar aonde eu reprovei. Mas onde eu aprovo, não tem quem reprove. Está dando para entender esta verdade? Se Deus abriu, ninguém vai fechar. E se alguém fechou antes do tempo, vai ter que abrir para você entrar. Mas fulano não vai acessar. Irmãos, 1 Samuel 2 diz: Deus mata e faz viver. Levanta da sepultura quem quer. Eu quero ver homem que seja capaz de fechar
um acesso que Deus disse que tem que estar aberto. A demora, embora tenha feito Samuel se assentar, Deus ordena o profeta de novo: levanta-te e unge. E diz o texto: então Samuel tomou o vaso e vai ungir Davi no meio de seus irmãos. Irmãos, tem horas que Deus nos prova no secreto para nos preparar para a unção em público. Tem horas que você parece não entender, tudo se mostra estranho, nada faz sentido, tudo desordenado, as coisas não se encaixam, você tenta, você faz, se esforça, busca, e parece que as coisas não acontecem da maneira que deveria acontecer, e isto vai trazendo um peso de sentimento conflitante na alma, no espírito, de frustração, de dor. O tempo está passando, você diz: Senhor, os meses, os anos, e Deus está dizendo: quanto mais tempo durar a tua prova, quanto maior for o tempo da tua dor, mais longevo será o tempo da minha honra na tua história. Já dá para a gente dormir com essa. Então observe que Deus faz questão de ungir o escolhido, o esquecido que é escolhido no meio dos seus irmãos. A unção vai ser derramada em público porque Deus já havia validado no secreto. Tem gente que vai ver muita coisa, meu amigo Rodrigo, Grazi, acontecer em público e dizer: foi sorte, caiu de paraquedas, foi por acaso. Mas só Deus e você sabe do período de dores, de cicatrizes, de entrega, de sacrifício e de renúncia que você tem vivido até aqui. Para entregar essa live a vocês, eu estou sentindo dores entranháveis. Porque já faz um tempo que eu não entro lá em live, não abro. Quem me acompanha sabe perfeitamente. Então, pelo Espírito Santo que me ordenou eu abrir a live de ontem falando sobre os segredos da olaria. E o Espírito Santo disse: olha, vai começar assim, com poucos, depois aqueles que estão também dentro da mesma ambiência de relacionamento comigo, eu vou estar reunindo. Seja bem-vindo, minha irmã, amiga Ana. Compartilha aí com alguém, madrugada, em vez de a gente ficar no TikTok toda hora, vamos de Bíblia, vamos mergulhar, vamos imergir nos textos sagrados. Então Deus faz questão de ungir Davi em público para provar que nenhuma guerra que enfrentamos no secreto, no oculto, vai ser desprezada. Tudo serve de preparação para o tempo do reconhecimento. E diz a Bíblia que, após a unção, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então observe, e aqui eu já caminho para a conclusão. Enquanto Saul estava no trono vazio, Deus levanta um Davi cheio do Espírito Santo, mesmo sem trono. Porque melhor do que ter trono é carregar a unção. Saul se apaixonou tanto pelo trono que acabou perdendo a unção. Tem pessoas que têm tudo, dinheiro, mas não têm mais a comunhão com Deus. Tem pessoas que vivem para estragar a vida de outros porque se incomodam com o que você carrega. São pessoas que não te suportam porque verem em você marcas de pureza, de lealdade. E todo vocacionado por Deus para carregar a unção, ele vai ter que estar pronto para enfrentar ursos, leões, gigantes e Saús. Jesus recebeu unção sobre a cabeça e o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Jesus, ele enfrentou deserto, Satanás, as feras, oposição, críticas, enfrentou o Getsemane, enfrentou o Calvário, foi ferido. Então esteja pronto para passar também por todos esses processos que são inevitáveis. A Bíblia diz que enquanto Saul tinha trono, Davi tinha unção. Enquanto Davi carregava a plenitude do Espírito Santo, o versículo 14 diz que o Espírito se retirou de Saul e demônios passaram a atormentar.
Irmãos, cuidado, isso aqui é muito sério. Muitos que valorizaram a fama, a posição, se tornaram covis de demônios e são atormentados por eles. E a Bíblia diz que Saul, enquanto no trono estava perturbado, Davi era o arpista de Deus tocando canções. Davi, ele era arpista guerreiro, forte, valente, de boa aparência, e o Senhor era com ele. Davi vivia em comunhão com Deus. Deus vai usar pessoas que não fazem parte de um contexto que se deixam corromper por causa do palácio, porque Davi não fez nenhuma barganha para chegar até o trono. A Bíblia diz que Deus foi o aproximando, primeiro como arpista, depois como guerreiro, e depois Deus vai aproximar Davi como aquele que é o vencedor de Golias. E tudo que Deus ele quer é que nós sobrevivamos os tempos difíceis, porque chegará a hora que o Senhor vai levantar a nossa cabeça, elevar a sombra de Camarás. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe com todas as sortes de bênçãos. Amanhã, neste mesmo horário, nós iremos falar sobre a oração, um convite para a intimidade. Convoque aí, gente, um batalhão para que a gente consiga motivar e encorajar muitos dos nossos irmãos que estão desanimados e feridos. Tu és um escolhido e uma escolhida por Deus. Que a unção de Deus seja marcante, seja permanente e poderosa sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre os seus projetos. Deus vos abençoe, um beijo no coração de vocês. Vai ficar salva, minha amada irmã Andressa. Deus abençoe, meus queridos e queridas.